Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 8. Eclesiastes 7, 8. Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez, segunda. E que o Senhor abençoe a sua vida muito nessa noite. Que você saia daqui alimentado, direcionado, limpo, perdoado. Tudo, irmão. Eclesiastes 7, 8. Amém? Presta bem atenção, irmão, por favor, em nome de Jesus. Melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é aquele que é paciente do que o homem orgulhoso. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é o homem paciente do que o orgulhoso ou arrogante. Amém? Pai, no nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, com autoridade, poder, graça. Transmite graça aos ouvintes, ó Pai, que a boa semente, de maneira alguma caia fora, de maneira nenhuma seja sufocada pelo espinho, queimada pelo sol, e nem levada pelas aves. Que a semente fique, brote, dê fruto, 30, 60 e 100 por um, para a glória do Senhor. Amém. Irmão, isso aqui é uma bênção gigante, sabe por quê? Acho que você já entendeu, né? É melhor o fim das coisas. O fim das coisas do que o começo das coisas. Uma tradução melhor. Não importa muitas vezes como você começou, mas como você vai terminar é muito importante. Porque muitas pessoas começam coisas boas, mas elas não conseguem manter até o fim. Poderia citar o exemplo aqui, um dos mais conhecidos, um homem chamado Salomão, filho de Davi. Como ele começou, cheio da sabedoria, construindo um templo para Deus. E como é que ele terminou? Idólatra, caído e seduzido pelo amor das mulheres, entre aspas. Eu sei que você já ouviu 1 milhão de vezes, aqui ou em outro lugar, as diversas lições bíblicas, enfim, irmãos, sobre a vida do rei Davi, amém? O rei Davi, creio eu, que é uma das pregações que mais tem na igreja, porque a vida de Davi é muito rico mesmo. Tem muita coisa na vida de Davi. Só que antes de haver Davi, houve um homem chamado Saul. E talvez dele você não ouviu muito. Então eu peço a ajuda de Deus e a sua com atenção, para que eu consiga ser um pouco biográfico nessa noite, amém? Na vida do primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel não foi Davi, foi Saul. Saul. Então abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Amém? Glória a Deus. Deixa aberta lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, aonde começa a história desse homem chamado Saul. O nome Saul quer dizer pedido de Deus. Saul era filho de um homem chamado Quis. Saul era da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que Saul, da altura do ombro para cima, era o homem mais bonito de todo Israel. Saul era um homem bonito, era um homem jovem, aqui talvez por volta dos 20 anos, bonito, jovem, forte, guerreiro, formoso, lindo, era o cara. Ao contrário do que alguns pensam, Saul não foi pego no laço. Quando o povo de Israel chegou ao profeta Samuel pedindo um rei,
porque não havia rei em Israel. O rei de Israel era quem? Era o Senhor. O Senhor era o rei de Israel. Mas o povo, observando, preste atenção, irmão, o povo de Israel, o povo de Deus, observando as outras nações que não tinham Deus, invejaram deles uma coisa. E aqui já tem uma lição, né, irmão? Irmão, por que a gente não para de olhar para as pessoas do mundo e invejar o que eles têm? Depois você, por favor, dá uma lida no Salmo 73 e para com isso. Ah, eu queria ser o Silvio Santos, eu queria ser o Neymar, eu queria ser não sei o que, irmão. Não, para, irmão. Chega. Mas o povo queria um rei agora também, porque todo mundo tinha rei, ele também queria um rei. Samuel, o profeta, eles ficam indignados. Ele sente uma dor no seu coração, e ele vai falar com Deus, e Deus fala assim para ele: Samuel, fica tranquilo, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, porque eu sou o rei e o Senhor de Israel. Mas agora, como eles estão pedindo um homem, fala para eles que eles não rejeitaram a palavra do profeta, eles rejeitaram a mim. E diz para eles agora que os filhos dele vão pertencer ao rei. As dízimas da terra, o dinheiro deles vão pertencer ao rei. A terra que eles têm, que eu dei para eles, vai pertencer ao rei. Tudo vai pertencer ao rei agora. E mesmo depois que Deus tenha falado isso, o povo continuou querendo um. Até hoje, irmãos, o povo quer um rei. Até hoje o povo não sabe se relacionar com um Deus invisível, mas real. Quantos estão entendendo isso? Até hoje, a muleta de fé de muitas pessoas é um homem ou uma mulher que representam Deus. Não inveje o que você vê aí fora. Isso já deu problema antes. Samuel era um homem, e Saul era um homem que honrava o seu pai. Porque aqui quando começa a história dele em 1 Samuel 9, a primeira menção sobre ele é que as mulas, as jumentas do seu pai, os animais de carga do seu pai, um homem chamado Quis, elas se perdem. E aí Quis, pai de Saul, chega para o seu filho e fala: pega aí os seus moços, pega aí os seus amigos e vão em uma tarefa, achar os meus animais de carga que estão perdidos. Sabe o que Saul faz? Ele obedece o pai dele. Ele junta uma turma e vai atrás dessas mulas, dessas jumentas. Saul era um rapaz que honrava os seus pais. Ele era obediente aos pais. Não somente isso, ele honrava também as autoridades do povo. Aqui, por exemplo, no versículo 6 e 8 do capítulo 9, você vai ver que quando ele sai à procura, ele não encontra. E sabendo Saul que naquela terra tinha um homem de Deus, que era o profeta Samuel, os seus amigos disseram: olha, vamos para lá, vamos falar com o profeta. Vamos falar com o profeta, para que o profeta nos diga a palavra do Senhor, para que o profeta nos mostre aonde é que está os animais do meu pai. Sabe o que Saul fala? Nós não temos dinheiro. Nós não temos nenhum pão. Porque era costume daquela época que todo alguém que visitasse um profeta, um homem de Deus, levasse para ele uma oferta. Ele sabia honrar as autoridades. Ele honrava pai e mãe. Ele era um homem humilde. Um homem humilde. De coração. No versículo 20... diz que quando ele começa a ser honrado por Samuel, ele diz assim: porque, porventura, tu, profeta Samuel, vem honrar a mim. Eu sou benjamita, eu sou da menor das tribos de Israel. A minha família é a menor de todas. Por que me fala com tal palavra? Por que você está me honrando? O profeta Samuel começou a honrá-lo. Porque Deus tinha escolhido Saul. Deus já tinha posto o olho em Saul. E já tinha dito para o seu profeta saiu, encontrou Saul e começou a honrar a vida de Saul. E Saul se colocou em posição de humildade, como alguém: cara, mas por que você está fazendo isso para mim? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu venho da menor família, da menor tribo.
Quando ele foi ungido rei e apareceu na casa do seu tio, ele não revelou ao seu tio que ele tinha sido ungido rei. Ele só revela ao seu tio que ele tinha achado as jumentas. Ele era um homem comedido. Ele não era um cara orgulhoso, humilde, belo, formoso, guerreiro, honrava pai e mãe, honrava autoridades e ainda humilde. Que cara benção, hein? Esse cara é benção. Ele tinha uma missão, representar a Deus perante o povo e livrar o povo das mãos dos inimigos. Amém? Ele tinha uma missão, ele não está, eu sou rei agora, tranquilo, favorável, não. Sabe o que acontece, irmãos? O profeta Samuel fala para ele assim, ó, eu vou te ungir rei de Israel. Eu vou ungir você com azeite, você agora é o rei de Israel. Só que é o seguinte, amanhã, você vai encontrar com os profetas que estão vindo do meio dos filisteus. E quando você encontrar com os profetas, Saul, o Espírito Santo vai transformar você, vai mudar você, vai mudar o seu espírito. Saul foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, e porque ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo mudou ele. Capítulo 10, versículo 6. Você vai ver isso. Quando você encontrar os profetas, o Espírito de Deus mudará o seu coração e você vai profetizar no meio deles. Saul se tornou um homem tão cheio do Espírito Santo, que quando ele encontrou os profetas, ele entrou no meio dos profetas e começou a profetizar também. Enfim, irmão, até aqui, nós vemos uma descrição de um homem de Deus escolhido, preparado, capacitado, bonito, humilde, cheio de honra, e ainda por cima transformado pelo Espírito Santo. Foi ungido com festividades. Capítulo 10, quando o povo fica sabendo que Saul foi ungido, eles começam a gritar e tocar cânticos e cantar canções e tocar as suas trombetas, dizendo: viva o rei, viva o rei, viva o rei de Israel. O rei era Saul. Saul era um rei festejado. Saul foi um rei querido. Você está entendendo, irmãos? Olha quanta coisa boa, né? Ele foi sábio. Ele não deu ouvidos, preste atenção agora, querido, em nome de Jesus. Porque ele era tudo isso. Ele não estava como alguns querem estar, no já ganhou 100% de votos. Não. Não. No capítulo 10, no verso 27, diz que no meio do povo que festejava o rei, tinha os filhos do diabo lá, os filhos de Belial. Quem eram os filhos de Belial, do diabo, no meio do povo de Israel? Todos aqueles que não festejavam que Saul era um rei. Olha só. Os filhos de Belial disseram: como que esse homem poderá nos salvar? Desprezaram Saul, não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de... Entendeu, irmão? Amém ou não? Está entendendo? Hã? Você que quer buscar 100% de aprovação em tudo, está entendendo? Irmão, está entendendo? Quando alguém não concordou com ele, não queria honrá-lo, não queria reconhecê-lo, sabe o que ele fez? Ele não foi lá brigar, não arrancou a espada, não fez nada disso. Ele simplesmente se fez de surdo, deixou para lá. Quem tem uma convicção de quem é em Deus, não trabalha com a aceitação de um público. Se você é chamado por Deus, se você é uma pessoa de Deus, é para o Senhor que você tem que olhar, é as palavras do Senhor que você tem que ouvir. Se o pessoal gosta de você ou não, deixa Deus tratar com eles. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Porque depois de ele se transformar num homem sábio, pelo mesmo Espírito ele se tornou um homem misericordioso. Sabe por quê? Olha o capítulo 11. Verso de número 12. O povo que festejava disse a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Tragam eles aqui, que nós queremos matá-los. Quando o povo de Israel ficou sabendo que no meio da congregação
tinha gente que não honrava o rei, que não reconhecia o rei, que estava dando as costas para Deus, o povo queria matá-los. Sabe o que Saul faz? Não vamos fazer isso. Hoje não é dia de morte. Ele perdoou os caras. Você está entendendo, irmãos? Olha o que é alguém mudado pelo Espírito Santo, como foi Saul. Ele não vai abater os seus inimigos, porque ele sabe que no meio do povo, ele não tem que ter inimigos. Os inimigos estão fora. Amém, irmão? Glória a Deus. Tudo isso é maravilhoso. Um homem lindo, um homem escolhido, um homem que veio de uma tribo de valentes guerreiros, que era a tribo de Benjamim. Um homem ungido, um homem que tinha uma boca de Deus do seu lado, que era o profeta Samuel. Um homem que conquistou o coração do povo. Um homem sábio, um homem misericordioso, um homem que profetizava. Um homem que o Espírito Santo se apoderou dele. Cara, que bênção, mano. Esse é o começo de Saul, quando estão entendendo. Mas deixa a gente terminar a história. Porque melhor é o fim do que o... Mais importante é como você termina do que como você começa. Esse cara aqui começou por cima. Ele era o cara. Ele era a bola da vez, era o rei de Israel. O homem de Deus era quem, gente? Saul. O nome dele é pedido de Deus. Agora eu quero que você abra no capítulo 10, verso 8. E me ouve em nome de Jesus. Me ouve em nome de Jesus. 10, 8. No meio de tudo isso que Deus estava fazendo, preste atenção, irmão, isso aqui é sobre nós. No meio de tudo isso maravilhoso que Deus estava fazendo, que homem de Deus, olha, o povo está alegre. No meio disso, Deus coloca uma prova. Você está entendendo, irmão? No meio de tudo maravilhoso que Deus estava fazendo, Deus coloca no meio uma prova, um teste. Você está entendendo, irmão? Qual é? Disse Samuel: você descerá adiante de mim a Gilgal, e depois eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperará, até que eu venha ter contigo, e eu te ensinarei o que deve fazer, e eu declararei a você o que você deve fazer. Você está entendendo, irmãos? No meio de tudo isso maravilhoso, o profeta Samuel chega assim: olha, agora tem uma coisa, desce a Gilgal e me espere, me aguarde por 7 dias. Quando eu chegar, eu farei o sacrifício a Deus. Deus vai receber o sacrifício. E depois, Deus vai me falar o que eu tenho para falar para você. E você vai fazer. Amém, Saul? Amém, profeta? E foi. Ele chega lá, irmãos. Só que antes, no caminho de Gilgal e chegando na terra de Gilgal, ele tem o primeiro combate. Ele combate os amonitas. Saul entra em guerra. Saul junta os generais do povo, Saul junta os homens de guerra do povo e combate contra os amonitas. Capítulo 11. Ele vence os amonitas. E não tem nada melhor para nós, não tem nada mais complicado para nós do que uma vitória. Vou repetir. Não tem nada mais perigoso para nós do que uma vitória. Porque ele está descendo para Gilgal, por ordem do profeta. No meio tem uns inimigos lá. Vamos derrubar esses caras aí. E eles começam a guerra. E sabe o que acontece, irmão? Eles vencem a guerra. Eles vencem os amonitas. Que bênção, que maravilha. O nosso rei também, além de tudo isso, ele é um rei guerreiro. Ele é um rei vitorioso. Agora estamos feitos, gente. Esse homem aí chegou para arrebentar com tudo. É o Saul. Ele vence os amonitas. Capítulo 13, ele vence os filisteus.
Ele se mostra um rei guerreiro, um rei que vai à frente das suas tropas. Irmão, ele estava apavorando. Só que ele tinha uma palavrinha aqui, não tinha? Me espera 7 dias. E eu vou chegar e vou falar para você o que você tem que fazer. Ele vence as guerras. E aí eu tenho uma pergunta que Deus trouxe ao meu coração no meio disso. Como é que você passa a se comportar quando você começa a sair vitorioso em tudo? Quando tudo começa a dar certo para você, no que é que você se torna? O Saul ganhava tudo, irmão. Deus era com ele, quantos estão entendendo? Ele ganhava tudo, ele realizava tudo, tudo estava a favor dele. Como é que você lida com isso? Deixa eu dizer uma coisa para você que parece estranha, parece, mas ela é totalmente bíblica. Nossas derrotas fazem de nós pessoas melhores. Sabe por quê? Porque você aprende que não é o seu braço, é o braço do Senhor. Você aprende que sem oração, sem estar diante de Deus, você não é nada. Mas quando a gente ganha, você começa a falar o quê? O que é o próximo aí? Pode vir, cara. Aqui pode vir, que aqui não tem essa não, eu vou ganhar. Deus é conosco. Não é, pessoal? Deus é conosco, é isso aí e tal. E aí eles preparando essa guerra contra uma segunda fase da guerra contra os amonitas, vence o 7º dia. E ele está ali esperando, no eirado, o altar. Esperando. Samuel não desce. Está demorando. E aí o que acontece, irmão? A Bíblia diz que ele começa, preste atenção, ele começa a olhar para o povo. Ele começa a ver a atitude das pessoas. Que as pessoas estavam impacientes, que um estava cochichando com o outro e o outro estava cochichando com um. Que as pessoas estavam insatisfeitas. E um homem acostumado a sempre ganhar, quando vê a primeira opinião contrária, ele já treme inteirinho. Está entendendo como a vitória pode trair? Como ele era acostumado a ser um cara que tudo dava certo para ele, a hora que ele estava diante do altar, ele começou a olhar o povo e viu que as coisas não estavam bem, ele se apressa. Escute, irmão, ele antecipa o lance. Não antecipe o lance. Espere o Senhor falar, nem que seja no último minuto. Nem que seja depois da morte. Depois da morte, o Lázaro tinha morrido, chegou Jesus, chamou ele lá da região dos mortos. Lázaro, vem para fora. Lá da região dos mortos, ele escutou, acabou, galera, tchau, vou voltar. Entrou no corpo dele e saiu. Aí, pessoal, voltei. Porque é nessa hora do aperto que a gente faz bobeira. Sim ou não, irmãos? Que a gente se antecipa, que a gente faz o que não deve, que a gente faz um monte de coisa. Nessa hora do aperto. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que é um representante de Deus? O que é um homem de Deus numa igreja? O que é uma mulher de Deus numa igreja? O que nós temos que ser aqui? Não pessoas que ficam trêmulas diante de uma igreja cheia, de uma igreja vazia, de uma igreja mais ou menos. Não pessoas que ficam de ouvidos em pé para ouvir quais são os comentários que o povo está achando legal o culto, ou não está achando legal o culto, está achando legal a palavra ou não, sei lá se pintou, não gostei. Homens de Deus ouvem a Deus. Mulheres e homens de Deus ouvem ele não ouve o povo não. Porque é daqui que saiu aquele ditado maldito e mentiroso. A voz do povo é a voz de... Não é nada. A voz do povo é a voz da carne. É a voz dos seus próprios desejos. Não tem nada de voz de Deus, nada. A voz de Deus é a voz de Deus, irmão. Amém? Eu preciso que os irmãos aí, dessa sala aí, resolvam esse negócio aí, por favor. Tem que resolver isso aí. Acalma aí, faz uma oração aí que tem uma coisa aí. É sério, irmão, estou sentindo aqui. Tem um espírito querendo bagunçar as coisas aqui, vai intercedendo aí.
que nós podemos nos tornar em meio às nossas vitórias? O que nós podemos nos tornar em meio aos nossos apertos? Na hora do aperto, você abandona o princípio? Na hora dos apertos, você abandona a lei? Você pede ajuda no Egito, como diz a palavra? Maldito todo aquele que desce ao Egito para pedir ajuda, sendo Deus o nosso Deus. Maldito é todo aquele que consulta mortos, tendo um Deus vivo. Nós temos um Deus vivo, irmãos, amém? Um Deus vivo e presente, seu nome é Emanuel, Deus. E não somente conosco, mas em nós. E aí você sai a consultar o povo, as opiniões. Sabe o que tem destruído muitas pessoas na igreja? Ele não consulta mais a Deus em oração. Ele não fica lá esperando Deus falar com ele. Não, ele vai procurar a opinião de 40 pessoas na igreja para saber o que ele tem que fazer. É por isso que você toma uma bolada nas costas. E aí não há quem salve, irmão. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: meu querido, ouça a Deus. Capítulo 13, por favor. Verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. E Saul disse: traz aqui o holocausto e as ofertas. E ele ofereceu. Mal acabou de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel ao seu encontro, e ele sai ao seu encontro para saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? E ele respondeu: todo alguém que quebra um princípio, todo alguém que está indo em caminho de pecado, ele sempre tem uma boa desculpa. Sempre. Sempre. O profeta chegou: o que é que você está fazendo? Ah, não, peraí, eu vou explicar, calma, eu vou explicar. Essa safadeza aqui é coisa antiga, tá vendo, irmão? Sempre tenho como explicar o meu erro. Sempre tenho como explicar a quebra de princípios de Deus. Sempre tem. Ele explica. E a explicação não é ruim não, irmãos. É boa, hein? Olha só. Vendo que o povo ia espalhando daqui, e você não vinha, e os filisteus vinham se juntando contra mim, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim ao Gilgal, e eu ainda não tive a bênção do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, aí ó, aí irmão, olha aqui ó, forçado pelas circunstâncias, eu desobedeci. Aí, está entendendo, irmão? Abre o ouvido em nome de Jesus, Deus está a falar para você. Forçado pelas circunstâncias, eu abri a porta, abri a brecha, eu cedi. Então Samuel disse a Saul: você procedeu tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora Deus teria confirmado o teu trono para sempre. Mas você perdeu. Agora não mais subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que disse a você o Senhor. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele não parou, não. Ele foi para a guerra. Sabe o que aconteceu na guerra? Ele ganhou. Nada como uma vitória, ou uma coisa que pareça vitória, ou uma coisa que te agrade, ou uma coisa que você está querendo muito, acontecer para você logo esquecer o que Deus te falou. O que Deus disse para ele aqui, irmão, foi o primeiro golpe. Eu vim aqui para confirmar o seu reino para sempre. Mas agora Deus mudou por causa do que você fez. E agora o seu reino não será mais, não vai mais subsistir. Ele baixou a cabeça: tá bom. Foi para a guerra.
foi lá fazer a sua tarefa. Mais uma coisa aprenda aqui, nisso que nós temos vivido. Você foi chamado como o quê? Como rei, como profeta, como guerreiro, como servo. Sabe o que mostra aqui, irmão? Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Atos. Lucas escreve a respeito dele. Que nós não devemos ir além daquilo que nos foi dado. Não era para o rei sacrificar. Quem que é você? Quem é você em Deus? Tá, já sei. Então não execute a função de outro. Porque foi isso que ele fez. Não tendo ninguém, não chegando pastores, eu também fui dar um de pastor. Ouvi o que eu não deveria, falei o que eu não deveria e ordenei que o outro fizesse o que não deveria. O pastor não sou eu. Você é pastor aqui da casa? Sou, então trabalhe como um. Não é? Não, então não atrapalhe. Porque quando você entra na função de alguém para fazer, porque você está vendo o aperto do povo, o aperto de não sei quem, não sei o que, você entra ali, você toma aquela função, você quebra um princípio. E um homem de Deus disse uma vez: você será quebrado pelos princípios que você quebrar. Os princípios que você quebrar, eles vão te quebrar. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é Bíblia purinha. Cuidado com os limites do que te foi dado. Não queira ser marido de outra mulher em outra família. Vocês estão entendendo? Não queira ser esposa da igreja inteira. Você tem o seu marido e a sua casa. Deus deu a cada um limite de ação. Quando você quer se transformar naquilo que não é você, você comete um erro. Você transgride. Interceda. Não é a sua função, interceda. Amém? Vamos lá. É o chamado jeitinho brasileiro, né? Não tem o profeta, ele não chegou, mas nós vamos dar um jeito aí. Sabe por quê? Porque é para o bem. Quantas vezes nós fazemos coisas com o nome de bem, mas o fim é mal. Saul não fez o bem, ele fez o bem para ele. O bem para ele fez. Para continuar sendo adorado pelo povo, para continuar sendo um rei vitorioso em guerras, para continuar sendo o cara que Deus usa. Ele transgride uma lei. Vai para a guerra, na companhia do seu filho Jonatas, e vence. Nada como uma coisa dando certo, depois, para a gente não deixar aquela conversa de Samuel, que foi uma conversa meio pesada, para lá. Não tem nada, irmãos, que te traia. Você sabe quem que é o Judas na sua vida? O que você sabe fazer melhor. Porque para Deus não importa quem sabe fazer melhor. Para Deus importa quem obedece. Quantos podem entender isso? O que você sabe fazer melhor, cuidado. Porque isso que você sabe fazer de melhor, Ele vai falar com você. Que você não precisa dos outros. Que você não precisa esperar. Que você tem que tomar atitude. Que você tem que ir à frente. Que você tem que atropelar, cara. Faz aí que o que importa é fazer. Não, irmão, o que importa não é fazer. O que importa é obedecer. E muitas vezes na sua vida obedecer é justamente não fazer. Você quer ver um exemplo? Êxodo 20, os 10 mandamentos. Não fará, não fará, não fará, não tocará, não desonrará, não roubará, não cobiçará, não adulterará, não profanará. Não, 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 não. Os nãos de Deus são para a nossa segurança. Deus não é estraga prazer, irmão. O não de Deus é para a nossa segurança. Você está entendendo isso? Olha a pessoa que está ao seu lado e fala: o não de Deus é para a nossa segurança. Agora vai comigo no capítulo 15 de 1 Samuel. Versos de 1 ao 3. Ele vai para a guerra, ele ganha, irmão. Ele ganha a guerra de novo. Ele está por cima de novo. Deus já deu uma espetada nele.
Deus já deu uma nele, irmão. Mas ele, ó, tem ministério. Isso não é assim, não. Ninguém cala um adorador. Ah, é? Musiquinha. 15. Disse Samuel a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre o povo de Israel. Atenta agora para as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, quando estava em caminho no deserto e subia do Egito. Você sabe o que aconteceu? Amaleque era o povo que ficava lá atrás, ó, para atacar os retardatários de Israel pelas costas. Povo traiçoeiro, que atacava o povo lá no deserto. Quando Moisés estava com o povo no deserto, o Amaleque chegava por trás, pegava os retardatários e atacava eles pelas costas. Deus não esqueceu, não. Chamou o seu profeta e falou: vai lá e diz para o rei, que eu já tô meio coisa com esse rei, mas vai lá, vamos dar outra chance para esse menino aí. Fala para ele destruir todo o Amaleque, homem, mulher, criança, gado. Eu quero que ele destrua tudo, porque esse povo é povo maligno. É maligno. E deixa eu te falar, irmãos, tem umas conversas fiadas por aí, principalmente nesse negócio de internet, que a turma anda dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento mandava matar. E o Deus do Novo Testamento não manda matar. Ah, é? Manda não? Não vou nem falar do Apocalipse, que metade de toda a população mundial vai ser ceifada. Não vou nem falar por isso. Mas você lembra lá do rei Herodes? Que caiu, morreu, comido de bicho porque não deu glória a Deus? Você lembra de Ananias e Safira na igreja? Ai, que eu tô uma oferta aqui, ó. Pum, pum, morreu os dois. Diga, isso aqui vai ser duro. Vamos ver se você tem peito agora. Diga a pessoa que está do seu lado assim, ó, cuidado. Deus ainda mata. Esperto, hein? Vai lá e destrói o Amaleque. Destrói os amalequitas. Destrói tudo que eles têm. Ao Saul. Sim, senhor. Tá, vamos lá, exército. Desceram. Feriram Amaleque. Mataram. Mas vai matar todo mundo? Todo mundo. É para destruir tudo? Tudo. Voltaram cantando, festejando, dando glórias ao Deus de Israel. Mas tinha um brinquedinho ali. Tinha um bibelozinho de guerra ali. O nome dele era Agag. Sabe quem que era Agag? O rei dos amalequitas não mataram. E mais, trouxeram as melhores ovelhas, o melhor do gado, além de ouro, prata e essas coisas. Irmão, ouça isso, não existe obediência pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Repita comigo, por favor. Obediência pela metade é desobediência. Amém. Eu quero fazer tatuagem, pastor. Faz essa. Obediência pela metade é tal. Isso. Quer fazer? Faz essa. Faz uma boa. Que chato isso. É, irmão. Pessoas que obedecem até certo ponto, já viu? Irmão, vá lá e compre 1 litro de leite. Ele vai. Ele traz 1 litro de leite, 2 pacotes de bolacha e um house preto. E sabe o que todas essas pessoas até hoje dizem? Essa palavra mágica. Mas o que tem? Porque, irmãos, nada como a desobediência na igreja. A desobediência no mundo, a gente já conhece, amém? A desobediência do mundo nós já conhecemos. Mas a desobediência da igreja, ela é bonitinha, ela não vem toda arrebentada.
É uma obediência. Olha só comigo, acompanha comigo, por favor. Versículo do 13 ao 21, do capítulo 15. Quando Samuel desce e encontra Saul, Saul vai dizendo para ele, ó, Saul já não é bobo, né? Já tomou uma esses dias. Já tomou uma invertida esses dias. Ele já vê o profeta descendo, ele já pula à frente. Salve, profetão! Oh, glória! É homem de Deus. Está descendo, está descendo, está descendo. Oh, salve! Oh, aleluia! Glória a Deus! Bendito sejas tu, homem de Deus. Olha! Ei, irmão, esses dias eu não estava falando aqui sobre esse negócio? Ficar adulando. Ele quis jogar açúcar no olho do profeta. Nada. Irmãos, isso aqui é tão legal. Como é que as pessoas que estão fazendo coisas erradas, quando a gente chega, chegou o líder dos jovens, cara, isso é uma bênção na minha vida, cara, isso é uma bênção. Bênção. Malaco, pilantra, já vai dando glória a Deus, homem de Deus aí. Por que ele está fazendo isso? Ele está tentando criar uma ilusão. Ele está tentando chamar o olhar do profeta para um outro ponto. Ei, olha, eu executei as palavras do Senhor, hein? Lê aí, irmão, lê comigo. Então disse Samuel, que é esse som, que é esse balido? Balido é a voz da ovelha, tá, irmão? É isso aí. Bom que tem até um sonoplasta ali. O que é esse som de ovelha que eu ouço? E o mugido de bois? O que é isso aí? E responde Saul, aquela cara lavada, que até hoje tem uns crentes que estão levando esse negócio aí, porque ele desobedeceu. Não, deixa eu explicar. De novo ele quer explicar. Não, peraí. Antes de eu falar, a outra eu errei, mas essa não errei não. Quer ver? Ó, vou explicar para você. Ó. É porque o povo trouxe o melhor de lá. Não ia deixar lá o boi. Ia matar um boi bonito desse, umas ovelhas. Ia matar. Mas o resto nós destruímos tudo, amor. Ó, nós estamos aqui porque a gente obedece a Deus. Já aprendi a lição na outra. E eu estou aqui para obedecer a Deus. Mas eu trouxe uns bois, eu trouxe umas ovelhas, eu trouxe o melhor que tinha lá para oferecer para Deus. Olha aí, irmão. O espírito da religiosidade aí, ó, cara de pau. Querendo comprar Deus. Querendo comprar o profeta. Querendo perverter o princípio. Olha. Como que se manifestou a mentira dele? Travestido de honra, queria honrar o profeta. Salve, homem de Deus, bendito és tu. Religiosidade. Não. Espera aí, deixa eu explicar para vocês. Isso daqui nós trouxemos do inimigo para oferecer ao Senhor. Olha! Mas qual era o princípio que Davi, depois ele fala lá na frente? Eu não oferecerei ao Senhor algo que não tenha me custado? E o que mais? É porque nós temos temor de Deus. Nós temos temor de Deus, nós queremos adorar o Senhor, adorar, sacrificar a Deus. Por isso que nós trouxemos esses bois, essas ovelhas, esse dinheiro daqui. Verso 16. O profeta disse a Saul: espera que eu vou te declarar o que o Senhor me disse esta noite. E Saul falou: pode falar. Ele fala que, olha, não foi o Senhor que te ungiu, não foi o Senhor que te chamou, não foi o Senhor que te deu poder para vencer os amalequitas, e não foi o Senhor que te disse para você destruí-los por completo. Por que é que você permitiu que o povo trouxesse essas coisas? É para adorar o Senhor. É porque Deus, irmãos,
na igreja, como naquele tempo, na igreja, no dia de hoje, não há nada que você e eu possamos fazer, travestido de honra a Deus, que a raiz é desobediência, gente. O que foi que o seu líder espiritual te disse? O que foi que o seu pastor te disse? O que foi que a tua mãe te disse? O que foi que o teu pai te disse? O que foi que a autoridade te disse? É isso que é fazer. Não traga outras coisas e ponha nesse altar dizendo, é para a glória do Senhor, sendo que ele vem de uma raiz de desobediência. Porque Deus falou, eu não quero nada deste povo aqui. Mata, acaba com tudo. Mas eles tiveram uma ideia melhor. Não tem nada mais desastroso na igreja do que pessoas que têm boas ideias. A igreja do Senhor não se movimenta de gente que tem boas ideias, irmãos. A igreja do Senhor se movimenta em conhecer o Senhor da palavra e obedecer a palavra do Senhor. Nós não fomos chamados para inventar uma igreja, nós fomos chamados para discernir e conhecer a igreja que já está aqui e viver a igreja que já está aqui, e não inventar outra. Amém, querido? Você está entendendo isso? Foi isso que eles fizeram, nós tivemos uma igreja. Ai, Deus mandou matar tudo, acabar com tudo, queimar tudo. Ah não, que isso, olha que coisa bonita. Ah não, vamos levar. Vamos levar, porque nós vamos oferecer para Deus mesmo. Nós vamos sacrificar para Deus, cara. Nós vamos adorar. É tudo para Deus. Deus aqui, ó. E daí vem um versículo que você conhece muito bem, versículo 22. O profeta Samuel disse, porventura, o Senhor tem prazer em holocaustos, quanto quem se obedeça a sua palavra? O obedecer é melhor do que? E o atender à voz do Senhor, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, o que é a obstinação? Cara de coração duro, ele põe o negócio na cabeça dele, ele vai fazer. Irmão, espera aí, não é o tempo, não, mas eu vou fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui para todos, irmão, para de sair na frente da igreja sozinho. Você é um corpo, o corpo anda sozinho, meu braço não está andando pela rua assim, ó. Você não vê um braço correndo, um emendado, você não vê uma perna sair ali. Nós somos igreja, assim como o exército de Israel era um exército. Nós temos que nos movimentar como um corpo. Como é que o corpo se movimenta? Olhe para você, olhe para você. Deus colocou na sua própria criação todo o ensinamento dele, olhe para você. Por acaso a sua perna vai na padaria comprar pão sozinho? Não vai. Então por que você está no meio do povo, entendendo o que é povo, discernindo o que é povo, discernindo o que é igreja, e quer sair na frente dos outros? Você quer uma coisa que é ruim, irmão? Ouve. Eu saber, ou alguém saber que você já está fazendo 1000 coisas, sem falar com ninguém. Quero que todos ouçam, isto aí é desobediência. Porque na casa de Deus, Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, colocou pai, colocou mãe na sua casa, colocou marido, colocou esposa, colocou... Nós, irmãos, a nossa vida é cercada de autoridades. Quantos podem entender isso? Tem o governo, tem a polícia, tem o juiz. Nós somos cercados de autoridade, porque senão a sociedade entra em colapso. Aí a gente faz uma reunião, vamos reunir, vamos orar, para ver o que o Senhor diz. Não, mas já fiz. Faz 3 meses que eu estou fazendo isso. Irmão, por que você fez isso? Para adorar porque o Senhor mandou, que o Senhor falou, para adorar o Senhor, para oferecer para o Senhor. Quem foi que mandou você fazer isso aí? Por que você age na frente do corpo? Por que nós somos obstinados, irmãos? Irmão, eu sei do que eu estou fazendo, eu era justamente essa pessoa aqui. Você não sabe a quantidade de problemas que eu gerei na igreja da onde eu vim. Porque eu achava que eu era quem? O paladino da justiça, que Deus falava comigo, que eu orava, que eu lia a Bíblia, e o pastor era um burro e eu era inteligente. Eu pensava assim. Quem me conhece aqui daquela época sabe. E a gente saía na frente, irmão. E quanto mais a gente sai na frente, mais a gente olha e vê o irmão para... Pergunta, essa é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que nenhum se perca. Nenhum. E a Bíblia diz em Romanos 14 que o forte, é que eu sou forte, cara, eu sou muito do Espírito. Ah, é? Ah, é?
Ótimo. Romanos 14 diz assim: você é forte? Sou. Com Deus, aleluia. Tolera o fraco. Forte na igreja não é quem ora mais, quem tem o peito mais estufado, quem faz isso, quem faz aquilo, quem toca. Você vai ver o meu dedilhado agora do poder. Agora não, bateria. Aí o cara vai vir aqui dar um mortal carpado aqui. Olha, essa é a coisa do Senhor. Você quer conhecer alguém forte no espírito na igreja? Ele está no meio dos fracos, dos novos convertidos. Porque não existe outro teste de força que você saber que você é grande no Senhor, preste atenção no que eu estou falando, mas por causa daquele que não é, você faz igualzinho. Quem, irmãos? Quem foi que era? Quem era? Que habitava na glória, que ele mesmo era toda a glória, e se esvaziou para habitar no meio de nós. Quem era essa pessoa? Quem foi? Então tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quer mostrar sua força para nós? Eu quero ver, irmãos, eu quero que homens e mulheres fortes e poderosos se levantam. Fica no meio dos fracos, ajuda o novo convertido, ajuda aquele que está indeciso, que está confuso, do que tentar montar um grupo aqui. Vamos, eu já fiz isso, irmão, já fui esse idiota era eu. Ah, como me arrependo, irmãos. Graças a Deus, tive a oportunidade de pedir perdão para todos esses pastores. Tive. Deus é bom para mim. Antes de todos eles irem embora da cidade, fui lá pedir perdão, reconheci tudo que eu tinha que reconhecer. Porque muito do que eu sofri lá, era eu mesmo que estava produzindo. Porque é muito fácil alguém chegar aqui e ficar falando do sistema religioso. Eu também era tranqueira. Líder tranqueira de igreja era eu. E mais uns malucos que estão aqui da antiga também, Moreno, Kleber, era todo mundo de louco. Era. A gente fazia isso aqui, ó. Vamos na frente, nós vamos lá, cara. Por quê? Porque nós temos que fazer a obra de quem? Hoje eu entendo, irmão. Hoje que veio um pouquinho mais de maturidade para mim, eu entendo. Quanto mal eu fiz à igreja. Sabe por quê? Porque nessa época aqui não tinha Davi ainda. Era só Saul. Eu queria ser um Davi fora do tempo, sem unção nenhuma. Então, quanto mais eu progredia, mais críticas à igreja e ao meu antigo pastor. Isso é bom, irmão? Sim, isso é bom para a igreja, né? Eu era esse cara aí. Então não vem falar para mim, não é isso não, é assim. É sim. Então para, espera. Tem rei, tem líder, tem marido, tem esposa, tem pai, tem gente sobre a sua vida. Espera o que eles vão dizer. Porque é muito diferente você ir à guerra do que ir à guerra debaixo de um comando alinhado, abençoado pela sua liderança, pelo seu pai, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu irmão. Depois não reclame que alguém vai meter uma flecha no meio da sua testa. Essa igreja nunca me ajudou. Eu nem sabia onde você estava. Nem sabia o que você estava fazendo. Vou ajudar você como? Você criou um bope no meio do povo e saiu querendo subir morro. Bora. Não pode. Capítulo 15, versículo 12, diz que Saul, depois da sua vitória, ele constrói um busto. Sabe o que é um busto? Uma imagem dele mesmo no meio do arraial. Ele foi um homem que 2 capítulos atrás, para glorificar a Deus, construiu um altar para glorificar a Deus. Aqui ele já estava construindo um busto dele mesmo. Sabe o que é isso? Sabe por que esse grupo aí vai para frente? Olha o capeta aqui, ó. Aqui, ó, para você marcar o rabo dele certinho. Aqui, ó. Sabe por que esse grupo aí vai para frente? Deus sabe, cara. Eu até choro. Pera. Eu até choro porque tu sabes, pai. Sem mim, o que eles podem fazer?
herói, vai embora daqui, vai. Ou você aprende a ser um guerreiro de Israel ou da igreja, ou faz que nem essa seriado que está passando aí do, como é que chama? Do Josué, que tem uma menina lá que parece a mistura do Batman com o Super-Homem e o Tarzan. É o tal do, como é que é o Guerreira, não sei o quê. É uma menina, colocaram no meio da história de Saul, um menino que anda de cavalo com uma máscara. Ela aparece algumas vezes para ajudar Israel. Isso é o Zorro. Uma pessoa de cavalo com a mascarinha preta. Isso é o Zorro. Zorro não é de Deus, irmão. O que essa coisa está fazendo no meio da história de Josué? Assiste lá para você ver. Sabe de uma coisa tremenda? Uma das coisas mais tremendas, irmão, quando Davi, já no reinado de Davi, diz que Davi, o povo de Israel, escute isso aqui, estava numa batalha. Escute isso, irmão, escute. O povo de Israel estava numa batalha, Davi está lá no meio, tal. E o negócio começou a ficar complicado, e o povo começou a cansar. E a Bíblia diz que os braços de Davi começou a pesar. Aí um dos seus guerreiros, lá do meio da guerra, o pau quebrando, solto, aí ele olha para Davi, e vê que um soldado está indo para cima dele com a lança. Sabe o que ele faz? Agora comigo! Foi lá, deu uma na lança, pá, matou o cara. O que te parece isso? Cara, ainda bem que eu tenho um amigo que nem você, cara. Glória a Deus, tá ruim. Os valentes de Davi pegaram ele e expulsaram ele. Sabe por quê? E disseram uma frase célebre, que é essa aqui, ó. Não apagarás a lâmpada de Israel. A luta do rei é a luta do rei. Você não pode entrar e salvar o rei. Olha o nível que esses caras tinham compreensão de honra, submissão e obediência. Deixa que a luta é dele. Porque isso que você tem que entender, igreja. Você, por exemplo, que tem problemas familiares, está passando por luta e momentos difíceis. Quem são os líderes da igreja na sua vida? São conselheiros e intercessores. Eu não vou entrar na sua casa e resolver o seu problema com a sua mulher. Quem tem que resolver o problema com a sua mulher é você. Porque eu não posso apagar a lâmpada da tua casa, que é você. Entendeu, irmão? Não vou resolver problema com mulher de ninguém não, cara. Ah, pastor, vai lá e fala com ela para mim. Não, pede para esse negócio aqui, ó. Aqui, quem sabe ele cria perna e vai. Por quê? Nós, a igreja, tem que trabalhar como o quê? Como uma base de sustentação, conhecimento e intercessão, preparando o sacerdote para que cada sacerdote na sua casa brilhe. Quem tem que brilhar na sua casa, irmão, é você que é o pai e é você que é o marido. Eu não tenho que brilhar na sua casa. Eu não tenho que ser um exemplo de homem dentro da sua casa. É o seu marido que tem que ser, é você que tem que ser. Eu não posso ser o pai do seu filho. Nós queremos, como ministério, como igreja, te ajudar, te instruir, orar por você, para que você seja o pai do seu filho. Amém, irmãos? Entendeu isso? Porque nós não apagamos a lâmpada um do outro. A guerra sua é a guerra sua. Se eu vou lá e venço o seu inimigo dentro da sua casa, a sua esposa pode começar a me admirar. E isto não é bom. Por que está cheio de escândalo aí, ó? Envolvendo líder, obreiro, pastor de igreja, com mulher dos outros. Por quê? Por quê? Porque em vez de ele ir lá e sustentar o marido que já está lá, não, ele vai lá e arranca o marido e dá aqui. Chegou o homem de Deus. Isso não é homem de Deus. Isso é um diabo isso aí. Que isso aí vai dar complicação, irmão. Temos vários homens aqui e várias mulheres também. Você quer ver uma coisa que é complicado? Toda vez que a sua mulher ou toda vez que o seu marido falam sobre exemplos na sua casa, ele nunca cita você. Está com problema aí, ó. Você está entendendo? Ele dá conversa, mas homem de Deus mesmo é o Wanderson, homem de Deus. Na casa do outro? Quantos homens estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso não é certo. E a mulher também, o homem também. Glória a Deus por tudo Deus está fazendo na igreja. Mas você viu aquela mulher? Aquela é de Deus, aquela moça.
não apagarás a lâmpada de Israel. Cada um aqui tem uma guerra, e é você que tem que vencer ela, irmão. Porque se outro vencer no seu lugar, pode dar problema sério. Amém? Entendeu? A partir dali, Saul foi rejeitado por Deus. Deus rejeitou ele. Não quero mais você. Me arrependo de ter feito de você rei de Israel. Sabe o que aconteceu? Ele continuou rei. Isso aqui é a maior desgraça da vida de alguém. É continuar numa posição rejeitado por Deus. Isso é uma desgraça, gente. Isto aí é a maior desgraça que pode vir sobre a vida da pessoa. Continuar pastor, continuar apóstolo, continuar líder, continuar não sei o que, continuar aquilo lá. Mas Deus já rejeitou você. Cara, isso aí é o fim. Mas o orgulho do homem é tão grande que ele tinha que continuar lá. Ele tinha que ir para frente, porque já onde já se viu. Mas ele já sabia que Deus tinha rejeitado ele. Isso é muito sério. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Por favor. Todos nós aqui estamos diante de Deus, temos missão como igreja e temos missão individualmente. Haja o que houver, não faça nada para ser rejeitado pelo Senhor. Lembra do Salmo de Davi? Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Deus, pode acontecer qualquer coisa comigo, mas por favor, Senhor, não sai da minha vida. Vou perder o carro, vou perder a casa, não sei o quê, vou perder até o sapato. Mas a oração do Davi, Senhor, por favor, não me deixa. Porque o dia, irmão, que Deus deixa alguém. Lembra do Sansão, não lembra? Naquele dia Sansão se levantou contra os filisteus, mas ele ainda não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais nele. Cuidado. No capítulo 16 aparece quem? Davi. Davi é enviado, o mesmo profeta, o profeta Samuel vai lá e unge Davi, rei de Israel. Agora nós temos um rei, escute, irmão, nós temos um rei no cargo e um rei legítimo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, ó? Nós temos pessoas nos cargos e temos pessoas legítimas. Nós temos pessoas, a igreja, nós temos pessoas nos cargos e temos ungidos. E ungido não é alguém que derramou 200 mililitros de óleo de unção na cabeça dele, não. Todo ungido é ungido do Senhor. Ele é ungido pelo Espírito Santo de Deus. É outra categoria, hein? Após isso, sabe o que acontece com Saul? Ele começa a ficar perturbado, preste atenção. O Espírito Santo sai dele e um espírito de perturbação entra nele. Quantos estão entendendo? Sabe o que é que perturba você? Sabe o que é que está perturbando a sua vida, que te tira a paz, que não consigo dormir, que fica andando barata tonta? É falta do Espírito Santo, viu, irmão? Porque quando o Espírito de Deus sai, o espírito de tormenta entra. E aí chama um menino, tangedor de harpa. E toda vez que o rei Saul ficava lá possesso, vinha um garoto, aproximadamente 17 a 18 anos, sentava, começava a tanger a harpa, e o espírito maligno de perturbação em Saul, deixa eu corrigir a trajetória aqui, irmão. Não é a música que tira nada de ninguém, nem impõe nada em ninguém. A gente já falou com o pessoal da música aqui. A música na igreja é simplesmente um artifício, ela não tem poder de nada, coisa nenhuma. A não ser que quem esteja tocando aquela harpa seja o novo rei. Porque quando o menino entra na casa de Saul para tocar harpa, ele já era rei de Israel. Amém, irmão? Ele não era um garoto do pasto, não. Ele era o rei ungido de Deus. Então, não é a harpa que tinha poder, não é o violão que tem poder, é quem está por trás do violão. Quem você é em Deus, é o lugar onde repousa a autoridade, não no instrumento musical de nada. Não é o violão, não é
a música de Davi que expulsava o espírito perturbador de Saul? É que era um rei ungido que estava tocando. Então tinha autoridade nele. Tinha autoridade nele, não no que ele estava tocando. Quantos estão entendendo, irmãos? E assim é com qualquer coisa. Nós precisamos aprender isso. Veja essa questão de Saul, irmãos. As coisas que ele fez. Saul era rei, sim ou não? Ele era um homem de autoridade, amém? Mas ele não tinha autorização para certas coisas. Não confunda autoridade com autorização. Repito, não confunda autoridade com autorização. O rei tinha autoridade, mas ele não tinha autorização de não ter matado os inimigos, de ter feito sacrifício que ele não podia fazer. Muitas pessoas na igreja têm autoridade. Tem vários pastores, tem mestres, tem evangelistas, tem um monte de gente aqui. Mas talvez você ainda não tenha autorização para fazer certas coisas. Então espere. Espere ser autorizado. Amém, irmãos? Porque é debaixo disso que vem dupla honra. Que é debaixo disso que vem a vitória sobre as coisas. Saul se transforma de um rei guerreiro num rei amedrontado. 1 Samuel 17. Vem um homem chamado Golias. Lembra do Golias, né? Todo mundo lembra. Um homem contra um exército de guerreiros treinados. Só que o espírito de medo estava no Saul. Saul era um guerreiro treinado, gente. O exército de Israel era gente treinada. Eles viram um gigante. A Bíblia diz que eles ficaram com medo e se escondiam atrás das pedras. Eles tinham medo de um cara. Pergunta, o que é que aconteceu com o rei e com o seu exército? Um rei que já venceu tantas batalhas. Não conseguia mais lutar. Ficou amedrontado. Tudo por quê? Quem é que ganha guerra? Você? É o Espírito de Deus em você. O Espírito se retirou, ficou perturbado e ficou medroso. Está entendendo? Aí vem quem? Davi. Você conhece, não vou entrar. Davi vai lá, dá uma pedrada na cabeça, corta a cabeça do gigante. Davi vence a guerra para Saul. Porque quando Saul chama Davi para dentro da casa dele, a Bíblia diz que Saul amava Davi. E Davi amava Saul como um pai. Davi era um menino da casa, do lado do rei. Ele foi lá e venceu a guerra. E ele colocou dentro do rei. Colocou para o rei. Só que daí, um dia, cantaram uma musiquinha. Entraram em Jerusalém festejando. E aí cantaram uma musiquinha. Saul matou os seus milhares e Davi 10 milhares. O Saul o quê? Como é que estão cantando? Saul matou os seus milhares e Davi 10 milhares. Sabe o que se apodera de Saul? Sabe o que tem que se apoderar de muita gente? Quem é que passou a ser o general, o comandante dos exércitos de Saul? Quem foi? Davi. Davi se tornou comandante dos exércitos de Saul, de Israel. E com Davi no comando, eles venciam todas as guerras. Mas a glória ia para quem? Para Saul, porque Saul era o rei. Sabe o que Saul faz, irmão? Chama Davi para tocar uma harpa para mim aí. Quando Davi está tocando a harpa, ele pega uma lança e faz assim, ó. Fum! Davi só, pum, desvia. Você já viu essa história na igreja, né? Aquela pessoa que te ajudou, que lutou guerras com você e te ajudou a vencer as guerras, passa a ser a pessoa que você mais persegue agora. Não foi isso aqui? Davi era um guerreiro de Saul, mas Saul queria matar Davi. Queria matar agora.
O meu grande amigo, o menino que eu amava, que eu chamei de filho, agora é meu pior inimigo. Meu pior inimigo, eu quero matar ele. Você se torna uma pessoa que deseja a morte daquele que foi seu amigo, daquele que te ajudou um dia. Muitas vezes eu me vi nisso. Volto no meu próprio exemplo, lá da onde eu vim. Teve uma época que eu considerava aquelas pessoas como meus inimigos. Mas aí eu fui orar para Deus. Irmão, eu orou para Deus, caiu a casa. Aí eu fui orar a Deus, aquelas pessoas falaram isso. Eu falei assim, mas você se converteu lá. Eu falei, é mesmo, isso é verdade. Então, mas tem mais umas coisas que eu quero falar aqui. Mas você foi batizado lá. Então, senhor, mas tem umas coisas que mas você casou lá. Mas você quer ter que... O seu filho apresentado lá. Aí eu comecei a olhar, é melhor parar essa conversa, né, Deus? Eu me vi uma vez na minha vida, eu estou falando de mim, irmão. Uma época da minha vida, eu me vi como Saul. Cabeça cheia de coisa atrapalhada, atacando aqueles que me ajudaram um dia. Eu não sei de que denominação, de que igreja, a grande maioria que veio, e também não me interessa. Eu já sei demais. Você veio de um lugar, né? Talvez você está aqui, você foi ferido, você foi passado para... Você ficou com um monte de coisa. Mas Deus fez coisa boa também, não fez? Deus fez coisa boa lá também, não fez? Você também teve experiência lá, não teve? Um dia você foi abençoado por alguém lá, não foi? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não continue aqui com ódio de ontem, com amargura de ontem, que eu também vim de um lugar. Eu vim da igreja do Evangelho Quadrangular, que muitas vezes eu critiquei, muitas vezes até Deus fala, cala a boca. Porque a igreja é minha, eu estou falando brincadeira, não, irmão, Deus mandou calar a boca. Quieto, não quero mais ouvir essas orações suas aí. Saul, agradeça. E como, eu quero falar isso aqui, aqui já falei isso aqui várias vezes, mas eu quero falar não. Como eu sou agradecido a Deus pela igreja do Evangelho Quadrangular. Porque muito das coisas que eu aprendi foi lá. E eu não vou levantar a minha lança contra aqueles que me ajudaram e não me ajudaram pouco, não, irmão. Era eu que era ruim mesmo. Você está entendendo isso aí? Você veio de algum lugar, você veio de uma denominação, talvez você seja de lá ainda, não importa. Mas se você quer continuar aqui conosco, continue de coração limpo. O apóstolo Paulo, Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da eterna salvação que está em Cristo Jesus. Acabou. Tenha boas lembranças. Não fique trazendo lixaiada, não. Não deseja a morte de quem já lutou por você. Não persiga alguém que já deu a cara a tapa por você, que te batizou, que te ajudou, que orou por você. Um monte de gente está na sua vida. Queira bem essas pessoas. Eles podem estar passando por um momento de perturbação, cara. Saul ficou tão perdido que ele abandonou a guerra contra os verdadeiros inimigos e tornou um amigo, seu pior inimigo, e o perseguiu. Saul não lutava mais contra os verdadeiros inimigos. Quais são os seus verdadeiros inimigos? A carne, o mundo e o diabo. Esses são os seus inimigos. Essa pessoa que está do seu lado não é o seu inimigo. E se ele, alguém diz, mas ele é assim, então ótimo. Se a pessoa que está do seu lado é o seu inimigo, agora sim, agora eu vou jogar o zap em cima de você. Agora eu vou cortar com o zap. Veio com 7 copas aqui, vai me dar, agora eu vou deitar em cima do saco. O que é? Ai, pastor, é que você não conhece a minha história. Ele é meu inimigo. Ah, é? Ame o seu inimigo. Ore por aquele que te persegue. E bendiga aquele que fala mal de você. Pronto, tranquilo. Salmo 23. Salmo 23 conhece. Você é uma pastora do pasto verdejante. Ele me guia. O Salmo 23 eu sei de cor. Ah, é? Ele me faz, Salmo 23, o Senhor, Ele
ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, teu cajado e teu bordão me consola. Prepara para mim uma mesa perante os meus. Mesa na Bíblia é símbolo do quê? Comunhão. Preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Mesa é lugar do quê? Sabe como é que Deus derrota os seus inimigos? Aí vem aquelas músicas desgramentas. Ei, me viu, você vai ver daqui a pouco. Eu não sei o quê. Esses dias eu coloquei até, tem crentes, irmão, cuidado com o que você posta, cuidado. Pega a frase de gente famosa aí e põe lá. Tinha uma frase de um cara famoso esse dia aí, um post, sei lá como é que chama aquilo. Estava escrito lá assim: a lei da semeadura é verdadeira. Plantou, colheu. Então, deixa Deus tratar com quem fez. O cara famoso aí. Ah, tá com raiva, bebê. Tá com raiva, baby. Ah, não aguentei, pus embaixo. Não. Perdoe o seu inimigo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Ah, quando vê eu na benção, vai se arrepender. Você vai ficar maluco quando me ver bem. Eu vou pôr lá e vou pisar em você. Prefiro essa música aqui, ó. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Mas eu sei, um dia a gente aprende. Era a confirmação para eu ir embora desta igreja. Ó, acabou. Vai embora, cara. Sai daqui, aqui é lugar do evangelho, irmão. Aqui é lugar de perdoar o seu inimigo. E não vai ficar contando história de post de internet, não. Fez o mal para você, como diz um grande homem de Deus, está aqui o nosso filósofo, estava aí. Está difícil engolir o sapo? Corta a perninha e come ele em nome de Jesus. Vai comendo ele de pedaço. Como diz a Escritura, quem lê entenda, né? Prepara para mim uma mesa. Sabe como é que Deus destrói os seus inimigos, fazendo com que eles se tornem seus? Mas não é que eles um dia realmente vão amar você. É que a sua cabeça está ungida com óleo. E você recebe do Senhor a condição de sentar com gente à mesa que você sabe que não te ama. Ah, mas qual é o exemplo disso aí? Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Só tinha traidor, negando, o outro com medo e o outro discutindo para ver quem vai ser o líder. Olha a mesa, ó. A mesa só tinha lixo. Mas Jesus estava lá e ele foi até o fim. Saul abandonou a guerra contra os verdadeiros inimigos e fez guerra contra os seus amigos. Guerra contra pessoas. Olha o que acontece na cabeça desse rei. Que começo maravilhoso. Olha o fim do cara. Por isso Eclesiastes diz, nós lemos no início aqui, mais importa o fim das coisas que o começo delas. Você está numa jornada, irmão. Nós estamos numa jornada. A nossa vida é uma jornada. A nossa vida é uma corrida, mas não é corrida de 100 metros. Não queira ser o Usain Bolt Usain Bolt da fé. Vai começar a corrida. Deixa comigo. Cara, sai, rapaz. Os irmãos nem ficaram tudo para trás. A corrida do crente não é 100 metros, é uma maratona. Vai no seu ritmo, irmão. Vai no seu passinho, vai tranquilo. Não sai desembestado, não. Que na próxima curva você já está assim. Aí todo mundo vai
passando, cai no meio do caminho e desmaia. Vai no seu. O importante para Deus é chegar, e não quem chega em primeiro. Porque os últimos... Por que os últimos serão os primeiros? Porque os últimos entendem que a vida da fé é uma jornada, não disparado. Você pega Usain Bolt, o maior velocista do mundo, põe ele para correr uma maratona para você ver, ele não ganha, ele não consegue. Porque ele é de explosão. Pum! Tira ele, coloca ele no maratona de 10 km, você vê, tudo não vai passar ele não vai aguentar. Bem, para encerrarmos. Ele começou a perseguir o seu amigo. Agora essa aqui é terrível, irmão. No momento de guerra, Saul não ouvia mais o Senhor. Deus não falava mais com ele. Sabe o que ele faz? Ele pergunta a um dos seus soldados: por acaso tem uma médium? Por acaso tem uma feiticeira nessas terras? Alguém com quem eu possa me consultar espiritualmente? Meu Deus do céu, presta atenção agora, irmão. Eu não consigo ouvir o Senhor. Tem uma guerra diante de mim. Eu faço o quê? Consulta a feitiçaria. Eita! Mas o que foi que foi falado agora há pouco? O que é o pecado de feitiçaria mesmo? Rebelião. Não tenho resposta de Deus para minhas guerras? Vou consultar feiticeiros. Quem são feiticeiros? Rebeldes e desobedientes. Estão entendendo, gente? E aí eu começo, em vez de ouvir a voz do Senhor, por exemplo, que me manda perdoar aquele que me ofendeu, eu ouço um rebelde. E ele me fala: o que ele fez para você? Ah, cara, ó, me perdoa. Olha, eu não queria falar. Não queria, viu? Mas ó, você sabe, a gente é limitado, né? Você sabe. Aí se fosse eu, Sérgio, se fosse eu, não preciso fazer nada, tá? Eu fazia assim, ó. Ficava de mal. Se fosse eu, ia lá falar umas verdades para ele. Vamos lá, eu vou com você, porque não é assim não. Você é homem de Deus. Onde você viu falar de homem de Deus assim? Ô, Analfa, se você quer servir a Deus, saiba que será perseguido. E os seus inimigos serão os da sua própria. Então para desse negócio de ficar escandalizando. Falando mal de mim, cara. Descobri hoje, eu cheguei tão feliz na igreja, olha, lá, Jesus. Aí chegou a menina e falou assim: olha, estão falando de você. Ai, a gente se esforça tanto. E olha o que a gente recebe. Para. O Paulo diz para Timóteo: quer viver Jesus? Quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meu Deus, irmão, por que a gente se escandaliza ainda por causa disso? Por que a gente, depois de 2000 anos de Bíblia formada, eu ainda fico... não, cara. Você tem que ser igual juiz de futebol. Não é juiz de futebol? Você sabe quem é o juiz de futebol, né, Jojo? O cara está lá no estádio, 60 mil pessoas, Corinthians de um lado e Palmeiras do outro. Irmão, você erra uma pitada para você ver. E 40 mil pessoas xingando a sua mãe. Filha do não sei. E você lá de preto. Torcendo para acabar o jogo logo. E 40 mil pessoas xingando a tua mãe. Acaba o jogo, tira a roupa preta, coloca a sua roupa, toma um banho, entra no carro e vai embora, vê a sua família, vê a mamãe e continua vivendo. Você está entendendo? Porque você sabe que a sua mãe não é prostituta. Você sabe que o seu pai não é um vagabundo. Mas tem 40 mil pessoas falando, não interessa. Está entendendo, irmão? Quem é você em Deus? Quais são as palavras que Deus tem chamado você? É essa aí que você tem que ouvir. É essa aí que você tem que segurar. E não é o grito de torcida, não.
Aí essa igreja perto do capeta, hein? Igreja do carnaval. Ímpios. Parede preta. Onde já se parede preta? Centro de macumba. Ei. Aí você vê esse leão, o olho dele é preto. Olha, tem alguma coisa, hein? Deus não falava mais com ele. Ele se disfarça para ouvir um rebelde, para ouvir a médium, alguém que consultava espíritos malignos para falar com ele. Não está entendendo, irmão? Todo rebelde, toda pessoa desobediente, maligna, quando ela vai te dar conselhos, ela te dá conselhos segundo a força de Satanás, que é conselho mau, que é conselho errado. Ele não ouviu Samuel quando Samuel estava vivo. Samuel morreu, ele vai lá invocar o Samuel da terra. Enfim. O último capítulo do livro, do capítulo 31. Saul e os seus filhos estão encurralados pelos filisteus. Ele vê, a Bíblia diz que Saul vê os flecheiros. Ele não tem mais soldados, ele está com o carro dele, os filhos dele. Jonas já tinha sido morto, os outros também. Saul está sozinho. Os inimigos estão cercando ele, estão subindo. Ele já sabe que vai morrer. Ele chama um servo e fala assim: pega a espada e me mata, você, para que eu não seja morto por esses incircuncisos e eles venham zombar de mim. O servo fala: não. E ele coloca a espada no chão. E Saul se lança, se suicida, ele se lança sobre a sua própria espada. Sabe qual é o símbolo de espada na palavra? Na palavra de Deus? Sabe como é que foi a morte de Saul? Ele caiu sobre as próprias palavras dele. Ele foi morto pela própria espada dele, a espada dele o matou. Gente que vai continuando assim, irmão, é ferido pelo que você mesmo fala. As palavras que você libera, as coisas que você fala para os outros, as coisas ruins que nós fazemos, são elas que vão te cercar um dia, e são elas que vão te matar. Por isso, seja a sua palavra temperada com sal. Por isso, seja a sua palavra branda, dissipa os problemas, mas a dura suscita a ira. Fique de pé em nome de Jesus.